fãs de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui na gravação de mais um episódio do ID Podcast. Um podcast que tem o objetivo de te ajudar a encontrar a sua verdadeira identidade, aquela identidade que Cristo projetou para você. E aqui nós não ditamos o que você tem que fazer, nós apontamos um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele vai te ajudar a viver a sua verdadeira identidade, o seu propósito, o seu chamado, o seu ministério. E no episódio de hoje nós temos uma convidada muito especial que o Senhor preparou para estar aqui, a missionária Nathalie Ferreira. Seja bem-vinda ao ID Podcast. Mas o Senhor, pastor, eu estou muito alegre de estar aqui juntamente com vocês e eu creio que esse episódio, Deus tem uma porção para liberar para a nossa vida. Amém, em nome de Jesus. amém. Conseguimos, né? Foi conciliar uma luta, nossa agenda, foi uma luta. né? Carnaval, enfim, acaba que o Brasil para, né? E a gente só consegue começar a viver, né? O ano de 2025, próximo ano, depois que passa esses feriados. Mas graças a Deus que o Senhor proporcionou esse encontro. Amém? Estou muito feliz. E de pronto ela já aceitou o convite, né? Isso eu fiquei muito honrada, muito feliz por isso. É importante a gente salientar aqui, né? Que ela, assim que eu fiz o convite, ela, claro, nós estaremos aí. E eu tô muito feliz, porque é uma pessoa que eu admiro, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de trazer, vem aqui ministrar sobre as nossas vidas. Eu que admiro, eu sou sua fã. Eu vou falar aquilo que a pastora Camila Barros falou sobre a Midian. Ela não tem uma voz, gente. Ela tem um cano PVC na garganta. Eu sou fã dessa mulher. A senhora carrega o céu. Deus abençoe esse projeto. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, como já está fazendo. Amém. Mas o céu tem mais, através da tua vida, da tua família, nesse projeto. Eu creio nisso. Amém, eu creio. E vamos começar como nós sempre começamos aqui com os nossos convidados. Nós queremos saber quem é a Nathalie, além dos rótulos, né? O nosso bordão aqui, a nossa frase é enxergue além dos rótulos. Então, nós sabemos que a religião, o sistema, os homens, às vezes as circunstâncias colocam rótulos em nós. E às vezes a gente veste, né? Assim como Davi tentou vestir ali, né? Meu Deus, fugiu a armadura de Saul. Né? Ele tentou, a gente também tenta vestir esses rótulos, mas eles não foram feitos por Deus para nós. E nós queremos conhecer quem é a Nathalie atrás desses rótulos. Bom, eu tenho um pouco de dificuldade para falar sobre mim, assim, né? Eu sou uma pessoa, exatamente da forma como vocês veem no altar, eu sou em casa. Né? E eu sempre procuro transparecer isso, inclusive nas minhas redes sociais, que uma vez a senhora até me falou, né? Que é uma pessoa acessível. Sim. Porque eu sou assim, como vocês me veem em casa, na igreja, eu sou em casa. Sou uma pessoa que ama adorar o Senhor, é mais do que ser missionária. Sim. É mais do que ser uma pregadora. Eu não me vejo pelo meu título, não me vejo por esse rótulo, sabe? A missionária, a pregadora, não. Eu me vejo como uma adoradora. Em casa eu o tempo inteiro cultuando, cantando, montando mensagem, em comunhão com a minha família. Então eu sou muito assim, entendeu? É louvor, eu nem sou cantora, Deus me entenda. Eu tenho até medo de cantar na igreja, os irmãos ir embora e me deixar lá sozinha. Mas em casa eu sou muito assim, entendeu? Adoradora. E essa sou eu. Toda a minha profissão, toda a minha formação, ela é toda voltada para o Senhor. Eu escolhi, desde criança, me separar. Sim. Então, o que vocês vêem na igreja é eu em casa. Porém, além desse rótulo de missionária ou pregadora, eu me vejo como serva, sempre serva. Tanto no altar, quanto em casa, quanto na internet, em tudo. Eu separei tudo para ser serva mesmo, para servir. Essa sou eu, serva, e apenas serva. E quem acompanha você nas redes sociais é uma figuraça, assim.
Se você não segue, já deixa aqui, né, na sua câmera, deixa É, o seu Instagram pra quem não te @, segue. Nathalie Ferreira Oficial. Segue lá, porque vai ter uma mistura de meme com corinho pentecostal. O negócio é bom. Eu vou Vai falar, sair que é assim, benção. que a família dela é uma É um família... meme, né? meme. É um meme. Olha, a senhora respeita, viu? O cachorro, tadinho. É assim... A gente é muito aberto, né, pastora? A Sim, gente é vocês muito são muito assim. felizes, né? Ser muito Isso. intensos. É um conteúdo muito gostoso de assistir. Eu tenho muito prazer. E, ao mesmo tempo, você que não segue, ao mesmo tempo, você põe a palavra. Você põe a Sim, palavra pro é povo. tudo ligado. Para que as pessoas vejam também que, assim, não é ser cristão ou ser assembleiano, é alguém chato. Não, Não. vocês têm alegria, né? Vocês têm brincadeiras, vocês têm momento de descanso, de lazer, mas você sempre aproveita a oportunidade para ministrar a palavra ali, mesmo que de uma forma sutil ou de uma forma direta, né? Porque tem uns estudos também, coloca as enquetes, né, pra gente votar nos Jesus, ele temas. tá sempre ligado em tudo, tanto na comunhão, nos momentos engraçados. Lá em casa a gente é assim mesmo, da forma como vocês veem a gente na igreja adorando, pulando, brincando. Esses dias mesmo eu coloquei um vídeo do meu irmão, enquanto as crianças estavam cantando na igreja, ele Sim. estava ali fazendo a coreografia. Então é dessa mesma forma, a gente procura trazer essa alegria de servir ao Senhor, porque servir a Deus não é chato. Sim. Não é. A gente não pode deixar esse sistema religioso, sabe, alterar. Família é importante. Sim. E é isso que eu quero passar para as pessoas através do meu Instagram, através das minhas redes sociais, através da minha vida. Que a família, ela é importante, ela é prioridade. E a gente pode ter esses momentos de alegria, de brincadeira, e Jesus está ali no meio presente. A gente tem essa mania de, pelo menos uma refeição, é a família toda junta. Sim. Não importa o quão corrido seja o nosso dia. Então, isso é até importante a gente estar falando aqui. Porque eu vejo muito as pessoas nos dias de hoje, pastora, tudo é igreja, tudo é obra. E às vezes esquece que o filho que está em casa também é alma. Sim. A esposa também precisa ser amada, também precisa ser ensinada, precisa ter esse momento, ou a esposa também precisa servir ali o seu marido. Sim. Sabe, eu vejo tantas pessoas que perdem almas de pessoa dentro de casa porque estão tão preocupadas com as coisas do sistema religioso. E não é esse o plano de Jesus, né? Jesus, o plano dele é a família, é o casamento, é esses momentos. Então, tudo isso é importante. Então, eu penso assim, que tem que trazer Jesus para tudo, e eu procuro mostrar, através da minha família, que Jesus, ele é a base, e a gente pode ser feliz, pode rir, pode brincar, pode fazer meu irmão virar meme, e o nome de Deus está sendo glorificado em todas as áreas. Glória a Deus. E a gente também a gente sempre fala sobre os rótulos, né? E a gente estava até conversando antes, sobre rótulos que foram colocados em você, porque você se apresentou, né, além dos rótulos que as pessoas colocam, mas quais rótulos você já conseguiu vencer ou você está vencendo? Eu sempre falo aqui pro pessoal que vem, porque a gente tá igual o Paulo, né? Aquele que começou a boa obra é fiel pra terminar. Então não tá concluída ainda. Não. A gente tira um, às vezes coloca outro, tira um, coloca outro. Então, até que o Senhor venha, tá escrito no versículo. Até que ele venha, a obra ela vai sendo aperfeiçoada. Exatamente. E a gente quer saber de você, quais rótulos você já venceu, você está vencendo, que você pode compartilhar com a gente, né? E tentar ajudar as pessoas a enxergarem também esses rótulos e eliminarem eles das suas vidas. Então, pastora, eu me cobro muito. Eu tenho essa cobrança, assim, não das pessoas. Ultimamente é eu mesma, né? Vou falar bem aberta aqui com vocês, porque, como eu falei, né? O que eu sou na igreja, sou em casa. Então, assim, eu não vou colocar nenhum tipo de máscara. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, seja para gravar um vídeo, seja para pregar. E eu venho trabalhando em cima disso e orando para que o Senhor venha aperfeiçoando essa parte na minha vida. Porque eu tenho essa cobrança. Talvez tenha sido pelo fato que, desde criança, eu sou evangélica, eu sirvo ao Senhor. Meu primeiro cargo eu tinha 11 anos de idade. Nossa. E eu vou fazer 28 agora, dia 8. Então, assim, a vida inteira foi para Deus, foi servindo. Então, teve essa cobrança em cima, sabe? Você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que fazer assim, você tem que ser dessa forma. Então, toda essa pressão. E eu, desde criança, debaixo de pressão, trabalhando com pessoas, trabalhando com cargos, seja regendo, pregando,
ajudando nos serviços que precisavam dentro da igreja, fazendo gesto, liderando. Eu liderei por 15 anos, sabe, lidando com almas. Já trabalhei com diversos conjuntos na igreja, então eu tinha essa cobrança de ser um exemplo. Uhum. Então, quando eu cometi um erro na minha vida, assim, que eu parei de ouvir meus pais, no momento, assim, da minha juventude, que eu falei, não, eu saí mesmo, assim, da direção de Deus, não ouvi o Senhor, não ouvia meus pais, Sim. fui para um caminho que não era para ir. E quando eu estava ali, eu falava, e agora? Como eu vou voltar? Porque em nenhum momento eu me afastei da igreja, mas eu fiquei mais para lá do que para cá. Uhum. Porque esses momentos vêm para todo mundo. Que a gente Uhum. se desanima, que a gente quer parar, que a gente quer desanimar. E eu falei, Senhor, e agora como que eu volto? E eu sentia todos os olhares em cima de mim. Uhum. Ela vai se levantar? Ela vai continuar? Ela vai se afastar? Como que vai ser? E aquela cobrança. Então eu senti a mão do Senhor me levantando, me colocando no rumo de novo. E a partir daquele momento ficou essa cobrança. Cuidado. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não pode ser desse jeito. Então, essa cobrança se tornou o meu rótulo. E eu falei, Deus, não pode ser assim. Eu aprendi a conhecer Jesus quando eu descansei nele. Eu aprendi a conhecer Jesus quando eu fui perdoada. Eu aprendi a conhecer Jesus quando ele me deu uma nova oportunidade. Teve pessoas que olharam para mim e disseram, olha, não era ela que a vida inteira da igreja e agora está nessa situação, não vai sair disso. As pessoas começaram a falar. Pessoas religiosas com títulos cristão, eclesiásticos, sabe? E que ao invés de estender a mão, criticaram. Então aquilo se tornou como um rótulo. E eu fiquei perdida, sem entender. Eu achava que eu conhecia Jesus, mas o que eu conhecia era o sistema. Sim. Sabe? Aquela cobrança do sistema. Até que teve um momento que eu sentei e ali no secreto, a lágrima descendo, eu falei, Deus, me ajuda, me dá uma oportunidade. E Deus me deu. Então agora eu sei quem ele é. Eu conheço Jesus que perdoa. Eu conheço Jesus que dá um recomeço. Eu conheço Jesus que dá uma nova oportunidade. Então, aos poucos, eu fui trabalhando nisso. Eu não preciso ser da forma como as pessoas querem. Eu preciso ser como Jesus quer que eu seja. Sabe? Sim. Então, foi isso que eu fui trabalhando na minha vida. Essa cobrança eu fui deixando de lado. Eu não prego porque alguém diz que eu tenho que pregar ou porque tem que ser desse jeito. Porque, grita muito. Pra que adorar desse jeito? Não, eu sei quem é o Jesus do secreto. Ele me perdoou. Ele me renovou, ele segurou na minha mão, não me deixou cair, me colocou nos caminhos, refez a minha aliança com a minha família. Hoje a minha família é tudo para mim. E hoje eu ensino jovens a ouvir pai e mãe. Sabe? Então, assim, eu não quero saber o que as pessoas dizem sobre mim. Quem foi muito perdoado sabe o tanto que precisa oferecer. Sim. Eu adoro desse jeito porque eu conheço Jesus que eu adoro. Eu sou dessa forma porque eu sei quem ele é. Ele perdoa. Quando o sistema reprova, ele perdoa. Então, isso que eu venho trabalhando em cima de mim. Eu não quero saber das cobranças mais do homem. Eu quero saber como Jesus me vê e o que eu preciso fazer para ele. Então, é isso que eu venho trabalhando. E Jesus, ele enxerga além... Tanto que essas pessoas enxergam, ele enxerga além do que a gente mesmo enxerga, porque ele consegue ver o nosso potencial, né? Quando a gente chega nesse ponto da vida onde a gente está entre o sistema e a libertação do sistema, né? Que o pessoal fala que gira uma chave, né? Tem essa transformação. Esse processo é muito difícil. E normalmente a gente passa por esse processo muito, muito sozinha, né? É muito... É você e Deus mesmo. Exato. E é onde ele se revela no íntimo do seu ser e em toda a sua profundidade para nós. Né? E esse processo de girar essa chave, esse processo dessa libertação sistemática, né? Religiosa, porque... não é porque a gente é cristão, que Jesus é perfeito, que nós vamos ser, né? Infelizmente, o sistema, ele existe em todas as esferas da nossa vida, seja o sistema de escolar, o sistema de trabalho, existem os sistemas, né? E o sistema religioso existe, né? Querendo ou não. Como foi esse processo para você de se libertar, né, dessa cobrança do sistema, porque não é fácil, né? Eu sei que eu já passei por isso, passo ainda por isso, e tem pessoas que estão passando por isso, né? E precisam, às vezes, de uma direção, assim, nossa, como que eu vou fazer, meu Deus?
apesar da gente saber que tudo é muito individual, né? Assim, Deus Sim. trabalha de formas individuais. Mas como foi pra você esse momento? Então, pastora, eu valorizo esses momentos difíceis que eu passei, porque foram nesses momentos que pessoas com títulos que poderiam ter me ajudado e não me ajudaram, Uhum. sabe, exigiram algo de mim que naquele momento eu estava vivendo um processo de depressão, Sim. de ansiedade. Eu parei de trabalhar, eu sou professora, eu estava trabalhando numa escola, eu não conseguia ir trabalhar, não conseguia sair de casa. E eu cresci com essa história de que depressão é demônio, Sim. sabe? É Satanás, bota a mão que sai. Eu sou assembleiana, pentecostal, e eu sou dessas que bota a mão e repreende mesmo, eu creio nisso. Sim. Só que é algo que caminha junto, a gente precisa ter esse discernimento. Uhum. Então, quando eu passei por tudo isso, eu falei, eu não estou endemoniada. Eu estou me ungindo, eu estou orando. Eu preciso de ajuda. Sim. Então, eu preciso que alguém me estenda a mão. Então, quando me faltou a oportunidade, foi onde eu entendi que se eu voltasse a liderar de novo, eu seria uma líder diferente. Uhum. Eu seria uma líder que dá oportunidades. Então, nessa virada de chave, onde eu precisei conhecer o Senhor no secreto, foi quando o Senhor me tirou dessa situação. Eu consegui, por Ele, pela graça dEle, com a ajuda da minha família, e com a ajuda de uma pessoa que Deus usou, que me deu uma oportunidade de retornar, sabe? De voltar à ativa depois de um momento difícil, foi aí que eu consegui entender que o meu Deus, Ele é o Deus de quando eu estou bem, mas Ele também continua sendo o meu Deus quando eu estou mal. Ele Sim. continua sendo Deus. Que depressão não é falta de Deus e não é demônio, mas é uma área que o inimigo se aproveita para aprisionar. Então, ele usa a tua fragilidade para te colocar dentro de uma prisão. Sim. É isso que o inimigo faz, para aprisionar as pessoas. E eu consegui entender isso, que eu preciso trabalhar nessa área depressiva, buscar, me agarrar em alguém, numa ajuda, mas também preciso caminhar com a palavra do Senhor e em oração. E aí eu fui conseguindo retornar. E foi nessa virada de chave que eu parei e pensei, eu falei, se eu voltar a liderar, eu vou ser uma líder que dá oportunidade. E aí apareceu alguns departamentos para minha mão, como um grupo de louvor, como uma mocidade e uns novos convertidos, que eu trabalhei depois desse processo. E todo mundo que vinha pedir ajuda, eu não era como o sistema mandava eu ser. Eu não dizia, olha, jejua que isso daí sai. Vai para a Bíblia, é falta de Bíblia, é falta de oração, como um dia fizeram comigo. Não, eu dizia, desabafa comigo. Coloca tudo para fora, deixa eu ser tua psicóloga espiritual. Eu comecei a fazer para as pessoas o que não fizeram para mim. Sim. E foi aí que eu consegui entender. Eu dizia, olha, acordou mal, ao invés de eu te mandar, sobe monte que melhora, viu? Não. Acordou mal, procura ajuda. Conversa, desabafa, coloca essa dor para fora. Sabe? E depois que se você se sentir leve, a gente vai para a oração, a gente canta um louvor, sai, conversa com amigos. Eu comecei a mudar essa visão, sabe? Então foi uma virada de chave que virou não apenas para minha vida, mas eu entendi que esse processo me fez ajudar pessoas que eu encontrei no ano de 2024 que estavam passando pelas mesmas situações e que não era um sistema que iria ajudar, mas às vezes era só desabafar com um amigo. Sim. Era só procurar ajuda. Era só ter esse momento de comunhão com uma família. E isso renova. Nem tudo é espiritual. Sim. Então, essa virada na minha vida foi essencial para eu conseguir levantar pessoas que estavam na mesma situação que eu. Então, foi nesse momento, no secreto, que eu entendi que eu precisava conhecer Jesus de verdade e ter um relacionamento com ele. Esse processo que você passou de depressão e ansiedade, alguém te falou assim, olha, eu acho que você tá passando por isso, melhor você procurar ajuda, ou você mesmo percebeu características em você que falou assim, eu não tô legal, eu preciso de ajuda? Não, foi o médico. Foi sim. o médico. O médico me deu até um laudo e tudo, um papelzinho e tudo para eu procurar ajuda. E quando eu estava de frente daquele papel, porque eu vivia indo pro médico com dor no estômago, passando mal, e não trabalhava, e não ia trabalhar. Isso daí foi no ano de 2019, 2020, por aí. E nada de trabalho, eu nunca falei sobre isso, é a primeira vez. E eu chegava para trabalhar, passava mal, era dores fortes, e fiz endoscopia, e não dava nada, não tinha bactéria, não tinha nada.
e vai no médico. Aí o médico olhou pra minha cara, ele era psicólogo também. Ele falou assim, olha, você tá com depressão, você tá com ansiedade. E essa sua depressão tá pendendo pro síndrome do pânico. Então, desde aquela época que eu venho pisando em ovos, que é onde eu falei pra senhora, que é um rótulo, essa cobrança que eu luto para que Deus continue me mantendo na linha, porque dá medo de voltar para a situação que a gente estava. Então, eu oro muito para que Deus não permita que isso aconteça, mas eu não apenas oro, eu procuro agora ajudas, sabe? Estar com a minha família, ou quando eu quero ficar trancada dentro de casa, sabe? Hoje em dia eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho o meu noivo, por exemplo, que foi lá, não, vamos sair, vamos fazer isso. Então, o conselho que eu dava, hoje eu sigo, não, vamos sair. Sim. Porque se eu ficar aqui, eu vou voltar para onde eu estava, e Deus não tem prazer que a gente volte a cair na mesma situação. Então, foi o médico mesmo que ele falou, você está nessa situação, e tudo isso foi por conta de desobediência, por não ouvir a voz de Deus. Eu não ouvi a voz de Deus, me relacionei com quem não deveria, e caí dentro de uma depressão. Me vi numa situação que eu não conseguia sair. Então, hoje eu tenho a minha vida restaurada. Hoje eu estou noiva, com o propósito de casar. Hoje eu tenho a minha família. Hoje eu tenho o meu ministério consolidado na palavra do Senhor. E hoje já deixo até esse conselho para as pessoas que estão me vendo, que estão nos assistindo, que estão acompanhando. Obedeça a palavra do Senhor. Viva o que Deus tem para você. Esquece o que os outros falam. Foca na palavra. Porque aquele que obedece a palavra, que deixa o Espírito guiar, ele raramente vai cair em algumas situações. Dá para evitar. Tem situações que dá para evitar. Então foi o próprio médico mesmo que falou que eu precisava de ajuda. Então foi a partir daí que eu falei, não. Então tudo que eu aprendi foi errado, né? Que eu aprendi que era demônio. Agora esse demônio não quer sair. É que a gente vem de uma geração muito antiga. Que quase não se falava de depressão, de ansiedade. E a gente fez um salto. Né? A pandemia gerou um salto de uma penca de pessoas com ansiedade, com depressão, crianças com TDAH, crianças com autismo. Então, assim, foi uma coisa assim que quase não era falada para uma coisa... Então, as pessoas têm muita dificuldade ainda, principalmente o evangélico, de identificar que às vezes é uma alteração química mesmo ali do cérebro, que a pessoa precisa realmente de uma atenção, às vezes de medicamento, para se sentir melhor. E não exclusivamente espiritual. Foi como você falou, o inimigo ele se aproveita disso, né? Ele aproveita de uma fragilidade, da mesma forma que se você tiver uma enfermidade física em qualquer outra área, ele vai se aproveitar, uma dor nas costas, então aproveita que você tá com isso daí, não faça isso, não faça aquilo, ele vai lançar. Vai criando uma cadeia. Vai criando uma rede, e a pessoa vai ficando aprisionada mesmo. Exatamente. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, as pessoas têm aberto seus olhos, né? Para entender que esse tipo de processo acontece. E, infelizmente, a religiosidade ou as outras pessoas, por mais que estão ali na igreja, elas colocam um peso ainda maior sobre nós. Né? Porque a gente sente assim, nossa, eu não posso fraquejar, eu não posso chorar, eu não posso... Quantas pessoas caíram, pastor, e faltou alguém para estender a mão? Exatamente. Descartou, deixou de lado. Não é frescura. Pecou, caiu, errou, larga aí. Olha aí, não falei? Era fogo de palha. Quantas pessoas estão nos assistindo que tá nessa situação? E esquecem do que Jesus fez com Pedro. Pedro negou. E Jesus foi lá na praia e encontrar ele. E a palavra de Jesus não foi, e aí, Pedro, por que tu negou, Pedro? Por que tu fez isso? Não, Jesus só falou, Pedro, tu ainda me ama? Porque se você me ama, a promessa ainda está de pé. Então, o Jesus que a gente deveria seguir, muitos não seguem. Então, todo esse processo que eu passei, que a senhora também, eu acredito que enfrentou, eu foi por causa de um erro, outro é por causa de um trauma, uma perda. Cada um é um gatilho diferente, que gerou uma cadeia onde o inimigo se aproveitou. Sim. Independente do qual foi o gatilho, o importante é que a gente tem que entender o que Jesus faria, como que Jesus está vendo, sabe? E entender que a promessa dele está de pé. Ele é diferente. Jesus é diferente do sistema. Talvez se fosse o sistema, ia dizer, ele é fora do sistema. Se fosse outra pessoa no lugar de Jesus, ia dizer, o Senhor tem mais 10, né? Porque Judas já não estava mais na lista. O Senhor tem 10 aí para escolher. Descarta Pedro, coloca João como pastor, muda a palavra, muda a profecia.
a partir de Pedro vai fundar a igreja? Não, João é melhor, Pedro negou, descarta. Viu o que ele fez? Olha o que ele fez, que absurdo. Tira Pedro e bota João. Muda a palavra, mas ele não muda a palavra. É o que a gente falou Ele no não início, muda. né? Ele enxerga em nós coisas que nós não enxergamos. Exatamente. Mesmo nos vales, né? Mesmo nos lugares mais obscuros ali da nossa vida, ele enxerga além do que a gente enxerga. Ele é diferente. Isso é maravilhoso, assim, eu fico maravilhada com Deus. Como que ele prepara, né, as situações e as pessoas para nos auxiliar. Porque eu vejo da mesma forma que você, essa questão da ansiedade. Eu não cheguei a ter depressão, mas eu cheguei a ter ansiedade. E eu questionava a Deus. Falei, por que, Senhor? Eu falava, mas eu sou uma pastora. Eu tô aqui, eu tô pregando, eu tô cantando, eu tô liderando jovens. A gente dança, a gente faz teatro, a gente tá aqui. Mas por que eu, né? O que eu fiz de errado? Porque a impressão que dá, né, que a gente cometeu algo. E depois a gente começa a entender que esse processo gera uma sensibilidade em nós para ajudarmos os outros, é muito importante, né? Eu falei, Senhor, eu entendi por que eu passei, e hoje quando algum jovem vem e fala assim, tá ansioso, preocupado, eu sei o que eu já senti, né? Eu já passei por esse caminho, e eu falo assim, calma, vem aqui que eu vou te ajudar. Porque nem sempre, às vezes, as pessoas enxergam a necessidade de um psicólogo, né? Ou tem medo, ou tem preconceito. Sim. E o fato da gente poder ser uma pessoa que passou por esse caminho e poder pegar na mão dele e falar assim, vem aqui, né? Então, eu acredito que esse processo que você passou te ajuda hoje a ajudar outras pessoas, né? E você provar daquela água ali faz ter testemunho pra conta, fala assim, não, mas eu já passei por isso. Porque às vezes você fala, mas você não sabe porque você nunca passou. Já passei. Já passei, já aconteceu tantas coisas, vamos dar um jeito. Pra tudo tem um jeito. E depois desse processo, porque foi um processo, né, aconteceu, a Nathalie de antes, né, tinha uma visão, essa Nathalie de antes e as situações te levaram a chegar nesse momento, e aí depois desse momento, quem é a Nathalie agora? O que mudou, assim, mais significativamente na sua vida que você pode compartilhar com a gente? Bom, depois de todo esse processo, algo assim que mudou, realmente, foi a minha relação com a minha família, sabe? Uhum. Ficou mais forte. Tem coisas que a gente passa, enfrenta, que a gente aprende a valorizar. Pessoas e não coisas. Pessoas é mais importante do que dinheiro, do que qualquer outra coisa. Então, assim, a minha relação com a minha família se tornou mais forte. Eu me tornei mais sensível à voz do Senhor, sabe? Eu criei uma dependência de Deus absurda. Eu era aquela Nathalie que tinha todos os cargos. E o que mandassem eu fazer, eu estava ali para fazer. Tudo. O que a senhora puder imaginar, pelo Ministério de Santos, da Assembleia de Deus, os cargos que a senhora puder imaginar, eu tinha. Que existia, eu tinha. Se eu disser que até no som eu já fiquei. É sério. Sabia mesmo? Não. Até me estressava quando mandavam aumentar ou diminuir o negócio. Mas, eu fiquei sonoplasta, passa bastante prova, né? Eu tenho experiência também pra falar sobre a sonoplastia. Mas deixa eu falar que não foi uma boa sonoplasta, não. Mas tudo. E eu achava que era pelas forças do meu braço. É porque eu era boa. Era porque desde criança eu aprendi assim, eu dou conta. Então, quando eu passei por essa situação e que veio essa nova Nathalie, esse novo tempo para minha vida, eu me tornei dependente de Deus para pregar, dependente de Deus para liderar, dependente de Deus para cuidar de uma alma. Antes eu era aquela líder que, olha, é desse jeito e pronto. Era o meu jeito de liderar, sabe? Deu certo para aquela época, sim. Só que, como a senhora falou, veio a pandemia, veio isso, veio aquilo, as pessoas estavam mais fragilizadas. Eu não poderia ser a mesma Nathalie, porque o tempo passa. Sim. A palavra ela é a mesma. Só que o ser humano, ele se adapta ao tempo que nós estamos vivendo. Isso não tem a ver com pecado, tá? Só para deixar claro. Sim. É ao tempo que nós estamos vivendo. Então, você não poderia ser a mesma pessoa, porque as pessoas já estão mais sensíveis. Então, tudo isso mudou. Hoje, quando eu fui liderar, já era diferente. Sabe, eu já tinha uma sensibilidade, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, mudou minha relação com a minha família, me tornei mais fortalecida com eles, me tornei mais dependente de Deus para pregar.
eu entendo que se não for a mão dele, eu não consigo. Sim. Que a qualquer momento a gente pode passar por situações e a ansiedade querer nos governar. Então, assim, eu aprendi a orar mais, a dizer, Senhor, eu só prego se for o Senhor comigo. A entender que eu só estou de pé se for Deus, não é a minha força, não é os meus diplomas, não são os meus estudos, não é nada disso, é Deus. Então, essa nova Nathalie, nesse novo tempo, aprendeu a ser mais humana, Sim. a ser mais dependente de Deus. Hoje, Deus é tudo para mim. Não que antes não fosse, só que antes eu acreditava na minha força. Achava que ainda, mesmo tendo, se eu posso fazer alguma coisa aqui com meu dedinho aqui. Precisou sair tudo do meu controle, tudo da minha mão, bagunçar tudo para eu entender que se não for Deus, eu não chego, eu não faço, eu não prego, eu não faço absolutamente nada. A gente não respira se não for Ele. Então, assim, essa nova Nathalie aprendeu a ser dependente de Deus em tudo. Sim. Isso é essencial, né? A maioria das pessoas que vieram aqui, eles, quase todos, na verdade, acho que todos, né? Passaram por esse mesmo processo e esse relacionamento, essa mudança de relacionamento, de dependência, e é uma coisa muito bacana, né? Quando a gente tem essa virada de chave na nossa vida espiritual, de entender que nada é nós, né? Nada vem de nós. E aí, infelizmente, a gente ainda passa, mesmo nesse processo, a gente ainda passa ainda por algumas situações onde as pessoas duvidam, será que é isso tudo, né? A gente passa por isso. E a gente vai aprendendo a, justamente o que você falou, não se importar mais, né? Não, eu não ligo não. Já teve até pessoas em cultos que ficavam incomodadas com o jeito que eu adorava. Essa menina é muito... Vamos pros rótulos. Ela é muito amostrada. Pra que adorar desse jeito? Pra que isso? Pra que pular? Pra que rodar? Pra que isso? Pra que aquilo? E isso antigamente me incomodava. Sim. Eu comecei a sentir vergonha. Então, quando eu comecei a passar diversos processos, eu vi Deus curar minha mãe, eu vi Deus me curar, sabe? Eu vi Deus fazer tantas coisas e eu vou me importar com o que os outros estão falando. Eu vi Deus me tirar de um estado depressivo, de uma ansiedade. Eu vi Deus me colocar de novo para trabalhar, para estudar, porque depois desse processo eu fiz a minha pós-graduação. Eu vi Deus me restaurar, aí eu vou me preocupar com quem está olhando. Hoje em dia, esse ano mesmo, o médico estava com suspeita de eu estar com endometriose e tudo mais, isso mexe com a nossa qualidade de vida. Eu estava num culto cheia de dor e mesmo assim aquela vontade de adorar. E eu levantei, comecei a adorar, pular, e teve um momento que eu vi que tinha pessoas me olhando estranho. Então o que antes me incomodava, agora não me incomoda. Deus já fez tantos milagres para eu simplesmente me reter porque alguém não gosta do jeito que eu adoro. Imagina. Imagina. Eu já vi Deus curar. Só Deus sabe a dor, pastora, que a gente carrega. Verdade. Só Deus sabe o processo. Só Deus sabe quantas vezes eu fui perdoada. Eu falei aqui, eu errei, Deus me perdoou, Deus me restaurou. E eu vou chegar no culto e não vou adorar porque alguém não gosta? Ou que alguém está ali incomodado. Se eu ver que ficou incomodado, eu pego na mão e boto pra adorar de novo. Bora, levanta, reage. Então, assim, é o que eu falei no início, quem muito foi perdoado sabe o tanto que precisa oferecer, quem muito precisa sabe o tanto que precisa entregar, e é isso. E às vezes a gente não precisa ir pro mundão pra entender que a gente foi muito perdoado, né? Exatamente. Só o fato de entender que a gente não merecia nada. Não. E Ele nos deu a vida e a salvação. Só de entender isso, você já fala assim, nossa, eu não precisei, né, ir lá pro mundão, pras drogas, isso aqui. Às vezes as pessoas têm um testemunho pesado, você fala assim, meu Deus, que loucura, eu nem tenho esse testemunho eu não todo. tenho. Mas a gente consegue entender a dimensão do amor de Deus a ponto de entregar o seu único filho por nós. Quem somos nós? Para alguém morrer por nós. E quando, entenda, às vezes você não precisa ir lá fora. Você não precisa ir lá experimentar para falar, não, eu preciso ter um testemunho pesado. Não, você não precisa. Você só precisa entender que você era um miserável. Do jeito que você tá, você já era um miserável. Dentro da igreja já era um miserável. Mas Jesus te escolheu, te chamou, te amou, te lavou, te transformou e ainda quer te usar para ganhar outras pessoas. Então, isso é mais do que motivo para entrar no culto e entregar o culto em adoração a Ele. Exatamente. Sabe? Eu mesma, eu sou pentecostal, né? Até o tutano, que é importante falar. Só que
Eu aprendi que a gente não pode ser crítico da adoração de ninguém. É. E antigamente esse era um dos rótulos que eu colocava, né? Eu preguei aí um silêncio, eu dizia, hoje Deus não tá comigo. Porque, nossa, que silêncio. Mas eu tinha muito isso, que só era Deus se tivesse aquele movimento, e não. Eu entendi que, assim como Ana, que só mexeu os lábios, Deus moveu o céu pela vida dela, sabe? Então, só Deus sabe a dor que Ana tava. Eli não entendeu, mas Deus entendia a dor dela. Então, só mexendo os lábios, o céu se movimentou por ela. Alguém tocando, alguém derramando uma lágrima, uma mão levantada. Então, assim, não é a forma como você adora, apenas adora. Sim. Apenas entenda que você foi perdoado, que ele faz milagre, quem ele é, o poder que ele tem. Não deixe as pessoas te intimidar. Se sentir vontade de se prostrar, se prostra. É para levantar a mão, levanta. Então, eu até tirei isso da minha mente. Tem pessoa que recebe dessa forma, então cada um adora do seu jeito. Só existe uma regra para adoração. Em espírito e em verdade. Acabou. Cada um do seu jeito e junto a gente entrega o culto para ele. É desse jeito. E fala pra gente um pouco sobre essa tua questão do chamado para ministrar, para pregação, que hoje é o teu hoje chamado, é o foco, né? O foco, você focou 100% nisso, então você tem um canal no YouTube, né? Que é importante a gente falar. Tem. Você tem vídeos. Você tem também umas questões de PDF também, né? Tipo, algumas coisas apostilas. assim. Isso, apostilas de estudo. Então, você focou. Como que foi você enxergou esse chamado para essa área? Porque uma pessoa que fazia tudo, identificar como que eu foco, como que eu vou abrir mão disso e focar em uma coisa? Sim. É que assim, eu tô chegando na casa dos 30, né, pastora? E quando eu já passei, já. É sério? É seríssimo. Olha aí, dava uns 20, viu? Oh. Na minha época, quando eu era um pouco mais nova, como funcionava? Não tinha muita mulher pregadora. Sim. Não tinha, assim. Eu, pelo menos, não conhecia. Já tinha mulheres pregando, como Helena Raquel, né? Tinha essas mulheres já pregando a palavra do Senhor. Agora, mulheres, assim, como referência que eu conhecesse lá na Praia do Góis, né? Não conhecia. Então, eu queria servir. Então, esse sentimento de servo, ele tá até hoje no meu coração, né? Sim. Ele serva e para sempre serve. Então, o que mandava eu fazia porque eu queria servir. Até cantar, eu cantava. Sim. Porque não tinha mulher, assim, que eu conhecesse que era pregadora. Eu ouvia falar, mas não sabia. Então, tem Cassiane, então eu vou cantar Cassiane. Tem Elaine Jesus, então eu vou ser cantora. Então, a gente fazia tudo para servir. Então, eu tinha esse negócio comigo. E Deus sempre usava os seus profetas, dizendo, você vai pregar a palavra do Senhor, vou te levar nos 4 cantos da terra para pregar a palavra. E eu lá na Praia do Góis, uma ilha, né? Não chega carro, moto, nada. Eu esquecida no meio do nada, a internet não pegava direito. Então, assim, nem tinha no começo a internet, por isso que eu não conhecia essas mulheres pregadoras, fui conhecer depois. Então, eu ficava, como que eu vou pregar? Se só tem homem pregando. Eu tenho até hoje uma coleção do pastor Marco Feliciano. Eram as pregações dele nos Gideões missionários, aquele fundo dos Gideões que tocava, e a gente chorava. E eu via aquilo e eu dizia, gente, eu não vou ser pregadora. Isso não é pra mim, não. Então, quando as profecias vinham, eu dizia, será? Aqui na Praia do Góis, quem vai me convidar para pregar? Quem vai saber quem eu sou? Como que isso vai acontecer? Então, eu só fui servindo. É para servir água, eu tava lá. É para ficar na porta, no círculo de oração. Eu tava lá. E o que mandava fazer? Porque eu queria servir. Então, isso já fica como conselho para quem tem ministério. O maior ministério é servir. Aprenda a servir na casa onde você está. Seja um bom servo. Sabe, o que o pastor precisar, vai fazendo e que Deus vai encaminhando o teu ministério. Então, o que mandava eu fazia. Era ministério de dança, teatro, regência, louvor. Eu tava lá. Até que Deus foi falando e eu fui me dedicando mais para a palavra. Isso era tão distante para mim que eu fui procurar outras formações. Eu me formei em pedagogia, eu fiz curso para a área portuária, eu fui fazendo para outras áreas. E teologia nunca passou pela minha cabeça. Eu vou ser mulher pregadora? Não tem como. Então, uma vez ou outra, um pastor me dava a oportunidade para pregar na igreja mesmo, eu pregava, só que não como um ministério. Fazia o que dava para fazer e era isso. Oportunidades. E até que eu fui conhecendo mulheres que pregavam a palavra do Senhor, dizendo, então não é tão impossível. Então, eu fui me dedicando para a área da palavra. E eu falei, se for da vontade de Deus, vai acontecer.
E simplesmente aconteceu assim de uma forma que eu não imaginava. Deus me tirou ali da Praia do Góis, fui congregando em outros lugares. E aí continuei servindo. Só que foi surgindo uma agenda aqui, outra ali. Então, cada lugar que eu vou, eu lembro da Praia do Góis e daquelas promessas. O que era tão distante se tornou realidade. Porque Deus, ele cumpre as promessas dele. Então, eu fui encaminhando para essa área. Fiz o que eu tinha que fazer em oração, dizendo, Deus, quando for para parar, o Senhor me fala, que for só para pregar. E Deus, ele falou comigo. Cada departamento a gente deixou líder, sabe? Não precisou vir líder de fora, não. Nós formamos discípulos para cada departamento que passamos. Sim. Então, todos estavam ali certinho. Preparou o ambiente para que você pudesse ir em paz também. E agora eu sinto que chegou esse momento, né, de voar, de focar somente na palavra. Então, tudo que é palavra eu estou direcionando. Seja estudo, seja no YouTube, seja na apostila, seja escrevendo, pregando, ou gravando, ou em cima de um altar, ou até mesmo na rua, tudo que é voltado para a palavra, eu estou ali. Claro que dentro do meu coração eu tenho a sensibilidade, que se um dia a igreja onde eu estou precisar de um serviço, eu sou soldado de Cristo. Então, o que Deus mandar eu fazer, eu vou estar ali pronta Até a servir. porque o ministério que você serve, que é a Assembleia, tem essa questão de transferências, né? A necessidade num setor. Sim. E transfere, e aí vocês vão de coração aberto para fazer... Meu pai é pastor. Se ele Sim. for direcionado para um outro lugar para pastorear, eu estarei ali junto com ele. E dependendo da igreja, se precisar de uma ajuda, por que não? Sim. Sabe? Ajudar a levantar uma regente, um líder, passar a experiência. Então, eu vou estar sempre ali. Porém, dentro do meu coração já está firmado que é o momento de pregar a palavra do Senhor e somente isso. E essas outras áreas você foi conseguindo deixar... Foi fácil para você? Como que foi essa questão de você conseguir focar naquilo que Deus chamou? Porque às vezes as pessoas elas ficam perdidas nos seus chamados, né? Tem vários. E aí, às vezes tem o que você tem aptidão e tem aquele que... A vocação é o que Deus te chamou. Então, por exemplo, pra mim, eu era da dança, não parece? Eu fui muito tempo, muitos anos da dança. Dança, do teatro. E eu jamais cogitei, jamais cobicei meu coração de ser pastora, de pregar. E é sempre a área que a gente não pensa que Deus escolhe. Eu falei, não quero. Não tenho vocação para isso. Deixa o pessoal aqui pregar. E eu vou ficar aqui só na dança, no teatro. E aí aí depois fui pro louvor. Aí, nesse meio tempo, o senhor falou assim, você vai sair da dança. E a dança sempre foi minha paixão, né? Desde que eu me converti, eu fui da dança. Tanto é que hoje eu vou nas igrejas, eu vejo as meninas dançando, a vontade que eu tenho de me dar uma sapatilha. Que eu quero ir lá. Sabe? Mas eu ainda tentei. E recente, assim, acho que na época da 2021, 2022, o Lucas foi na Decathlon e comprou uma sapatilha de bailarina pra mim. Eu ainda tentei voltar. Mas o senhor falou assim, ô amiga, não é mais pra você. Não dá mais pra você. E aí eu colocava a mão e... Sabe quando você sentia que não tava ali o que deveria ser entregue, sabe? A gente sente, né? Quando acabou o tempo. Sim. E pra mim foi muito doloroso eu, abrir mão da dança. Até eu fiquei, assim, 1 ano sem dançar e eu ainda tinha minhas roupas da dança aqui. Aí ele falava assim, você não vai tirar essas roupas daqui, essa mala? E era uma mala cheia de roupa, de tecido, de fita. Eu falei assim, mas é minhas roupas da dança. E ele falou assim, mas você não dança mais. E aí eu consegui desapegar. Pra mim foi muito dolorido, mas eu desapeguei. Hoje em dia, assim, eu falo, lembro, mas com o coração com em saudade, paz, né? só uma saudade, mas com o coração em paz. Pra você foi dessa forma também? Foi. Agora nem tanto, mas o desapego, assim, que mais doeu foi quando eu saí da Praia do Góis. Que foi recente, né? Tem tempo já. 2018, 17, por aí. Não, 2018. Então foi por aí, já tem um tempo. Foi quando eu saí da Praia do Góis para congregar na setorial do meu ministério. Uhum. E eu saí, eu não queria sair. Meu pai era pastor lá, deixou de ser pastor, foi para setorial, né? E Deus colocou no coração dele, trocou o pastor, ele deixou um discípulo lá, que se tornou pastor também, e ele ficou lá na setorial esperando ser encaminhado. E minha mãe, vem, Nathalie. Eu não. Faço o gesto por 18 anos. Eu não vou sair daqui. Minha mãe, Nathalie, acabou o tempo.
E eu falei, eu vou ficar, eu não quero ir embora. Ó, tudo isso começou por não obedecer. Gente, obedece a palavra de Deus, é mais fácil. E eu, não quero não. E eu tenho um baú também, né, com as roupas de gesso, e ali tinha, era o meu convívio, eu vivi ali, eu cresci ali, eu nasci ali. Falei, eu congregar numa igreja grande, Deus me defenda, não vou, não vou. E eu firmada ali. Aí vem um pastor da setorial, né, e o pastor setorial, ele é aquele que direciona as igrejas locais, né? Na troca de pastor, nos direcionamentos que precisa. Porque é um ministério muito grande, né? O Ministério de Santos. E é dividido assim. Aí esse pastor foi lá na Praia do Góis, um dia de culto. E ele mandou eu sair. Eu fiquei incrédula com ele, né? Eu fiquei desacreditada. A minha vontade era de surtar. Como assim ele tá me tirando daqui como quem tira um pastor? Ele me conhece, ele sabe quem eu sou, ele conhece a minha história. Eu nasci, aqui é a minha igreja, a igreja tem a minha idade. Não, não vou sair. Pastor, eu chorei 1 ano, agarrada com as minhas túnicas. Eu não conseguia ver as meninas fazer gesto. E eu tava na setorial, e elas vinham lá da Praia do Góis, nas ceias setoriais, onde eu tava todas as igrejas, e elas iam fazer gesto, eu saía, eu tinha que ficar do lado de fora. Eu fiquei com o coração endurecido para esse pastor. Pastor, não leve o coração. A irmã tá arrastando. Eu não conseguia. Agora já tá em paz, pastor. Tá tudo bem. É sério, pastor. Eu fiquei com aquilo no meu coração e para mim ele tava sem visão, ele tá fora da direção de Deus, ele quer me humilhar, ele me arrancou e eu comecei. E ali foi onde Deus direcionou pro ministério da palavra. E eu grudada nas coisas antigas. E não era eu que dizia, Deus, como que o Senhor vai me tirar daqui para eu poder viver o ministério da palavra? E aí Deus preparou uma situação, preparou um pastor, e eu fiquei com raiva. A gente fica, então assim, foi o desapego. O ser humano é uma figura, né? Foi o desapego assim mais difícil. Deus usou um profeta para dizer, para de chorar. Acabou o tempo do choro. Eis que tudo se fez novo. Rapidinho eu guardei minhas roupas de gesto, da coreografia, parei de chorar, já não olhava mais torto pro pastor. Vocês não façam isso, não. Já fiquei mais tranquilo, coração mais em paz. E eu entendi que eu estava onde Deus queria que eu estivesse. Teve um momento que eu encontrei esse pastor. E eu agradeci ele, né? Obrigada, viu? Aquele obrigado, né? Meio... Obrigada. Descendo assim. O senhor não sabe, mas o senhor foi usado por Deus, viu? Agora eu tô bem. Ele, vem, filha. Então, ficou por isso mesmo, né? Não tive mais contato. Porém, eu ainda ficava com aquilo no coração, mas eu entendi. Então, o desapego foi difícil. Hoje, quando foi para retornar para o Ministério de Santos, sair de onde a gente estava, foi bem mais tranquilo. Já não teve aquele choro, aquele desespero, aquela raiva, nada disso. Quando que Deus a gente falou, entendeu, você entendeu que é como o vento, né? Pra onde sopra, você vai. Tem que ir. Né? Não pode criar raízes em... O momento mais difícil foi mesmo a Praia do Góis. Foi o desapego mais difícil. Também 20 anos, né, pastor? Foi muitos anos. Então, assim, sair foi mais difícil, entender, compreender. Depois que eu entendi que a gente é como um vento, aqueles que são nascidos do Espírito, ficou mais fácil. Quando Deus falou que a gente passou 2 anos congregando em outro ministério, quando Deus falou, volta, foi tranquilo. Coração em paz. E hoje eu tô muito feliz, sabe? Eu achei até que, eu falei, mas Senhor, será que não vai ser tudo igual? Né? Foram tantos anos no mesmo... Não, tá sendo tudo diferente. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, né? O pastor que hoje nos pastoreia, o pastor Dalvan, sua esposa, porque abraçou o ministério. Eu tenho a bênção dele para ministrar, tenho a visão espiritual dele. Eu aprendi a confiar na visão de um pastor, que eu também tinha isso. Né? Quando o pastor me tirou do góis, eu falei, ele tá errado. Eu pensei, não, tá errado. Quando o pastor me diz um não, eu entendi, sabe, que ele tem a visão. Então, hoje eu sou mais obediente. É uma nova Nathalie, né? Sou mais obediente, eu entendo que os desapegos são necessários e já não sofro tanto. Já tô mais em paz. Glória a Deus. E graças a Deus que você obedeceu, porque quantas pessoas estavam ali esperando o seu posicionamento para poder seguir com a sua vida, né? Porque enquanto a gente não assume aquilo que a gente tem para fazer, a gente tá deixando um batalhão ali parado porque a gente não tomou a nossa posição de capitão daquela guerra. E aí fica pedindo pro Senhor, Deus cumpre as promessas, e Deus tá aí, vai se posicionar quando? Para eu cumprir as promessas. Bora. Então, né, obrigada ao pastor que me tirou da Praia do Góis.
Deus abençoe Obrigada, sua vida. Jesus, Foi necessário. Fizemos ali discípulos, cumprimos uma obra, a igreja tá seguindo. Hoje eu não choro, tá? Quando eu vejo elas fazerem gestos. Eu fico orgulhosa de ver o conjunto assim, que um dia eu liderei, e que não apenas liderei, que um dia eu fiz parte, que minha mãe fundou. Hoje ver elas seguindo, eu fico muito orgulhosa, fico feliz. É aquela saudade boa, sabe? De um você olha, tempo assim, bom. nossa, é isso, a gente É. viveu grandes momentos, mas você precisa ir pra abençoar outras pessoas. Outras pessoas. Era necessário, né? Quantas igrejas eu passei, almas que o Senhor trouxe através da sua palavra para o reino. Então imagine se eu ainda estivesse lá apegada nas coisas que não era mais. Foi necessário por um tempo. A gente tem que entender o tempo de Deus. Pessoas emotivas não vivem propósito. Porque as suas emoções que governam elas. Então, cuidado com as emoções. As emoções não podem nos governar. Quem nos governa é a palavra. Já pensou quando Deus falou, Abraão, sai? Abraão fala, não quero. Eu gosto daqui, é a minha parentela, é a minha... Não vou. Abraão não teria vivido o propósito. E talvez se Deus, no momento que ele precisasse te tirar de lá, você não tivesse... se não tivesse sido daquele jeito, talvez você não teria ido. Às vezes eu penso isso, sabe? Tipo... Minha mãe falou isso. Às vezes eu penso isso, por assim, nossa, esse negócio aconteceu dessa forma, eu não acredito. E aí eu olho e falo assim, aí Deus sempre fala comigo, se eu não fizesse desse jeito, você não ia concordar, você ia bater o pé, então eu tive que fazer do jeito que eu sei o jeito de te tratar. Né? A gente fala assim, nossa, ele podia vir aqui, Nathalie, o que você acha? Que a gente eu não teria ido. Né? Talvez se ele não tivesse sido dessa forma, incisivo. E Deus permite processo, né, pastora? Tu tava lá fazendo gestos ainda e a gente esperando aí a pregadora falar, né? E Deus, ele permite processo. É tipo assim, quando ele tem um propósito, ou você vai ou você vai. O ambiente que é bom se torna difícil. Sim. Eu aprendi isso. Que se Deus quer te tirar de um lugar e você não quer ir, ele manda um vento. Então, quando nesses 2 anos onde nós estávamos ajudando, eu liderei o Novos Convertidos. Eu regi, né? Eu liderei, não, minha mãe liderou. Eu regi os Novos Convertidos e liderei a mocidade de onde nós estávamos. Nesses 2 anos. Se quando Deus falou, sai, eu falasse, não, quero ficar mais um pouco porque eu gosto de reger, minha irmã, Deus ia preparar um vento ali, eu ia sair debaixo de guerra. Então eu já entendi que o processo que eu passei na Praia do Góis me amadureceu. Se Deus mandou sair, sai, meu filho. Sai chorando, sai reclamando, mas vai, porque tem que obedecer a palavra do Senhor. E normalmente ele sempre pede pra gente fazer coisas que a gente não gosta e abrir mão de coisas que a gente ama. Normalmente é isso. Se a gente tá muito confortável, se a gente tá muito à vontade, tem alguma coisa errada, porque ele não nos fez pra ficarmos, né, no bem bom, estarmos sempre dispostos, né, sempre ativos, sempre posicionados. Então, acho que se a gente tivesse assim, não, mas eu tô bem, eu faço isso bem, tô aqui de boa, tô há 20 anos aqui, tá tranquilo pra mim. Bem. Aí ele fala, não, acho que você tá muito quietinho. Deixa eu dar uma chacoalhada pra você lembrar que eu ainda sou seu Deus, que eu que governo sua vida, né? Eu acho isso incrível. E normalmente Deus trabalha assim com muitas pessoas, né? E as pessoas que ficam batendo a cabeça, que não entenderam isso ainda, que falam assim, Senhor. A vida do crente não é o eterno show da Xuxa, né? Que a gente fala que tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Não é. Normalmente fala, não, vem aqui e faça isso que eu sei o que é melhor pra você. Glória a Deus por isso. E a gente tá partindo pro final, que passa muito rápido. E a gente nem vê, na verdade, né, a hora passar. A gente fica aqui, né, cuidando, falando mas Jesus, né, a gente contando nossa história do que Deus fez nas nossas vidas, né? E o que ele pode fazer na vida dos outros passa tão rápido. Que o ideal, né, os podcasts serem de 5 horas, porque para falar de Jesus tem assunto, né? Tem a Bíblia toda para falar. Mas a gente vai por uma parte que a gente sempre faz com os nossos convidados, que é o melhor de 12, né, que eu já te expliquei. Posso fazer uma oração? Pode fazer. Não dá pra... Ó, vocês intercedam aí, vocês que estão responsáveis, né, nos bastidores. Vamos desativar o TDAH e vamos focar agora no que a gente, né... a gente pega as pessoas de surpresa. Isso que é o legal do Melhor de 12. É que o pessoal fala assim, pegar de surpresa. Incrível, que a pessoa tem que fazer no susto. E aí a gente vai fazer 12 perguntas diretas e você vai responder... Na hora. Assim, você
Tem Tem uns segundinhos. uns segundinhos pra Pelo você amor de raciocinar. Deus. Porque se perguntar 2 mais 2, senão eu não vou saber responder, já. Isso, 10 mais 2, 10. É bem isso. Sim ou não? Talvez. Mas vai dar certo, tá bom? Amém. Então vamos começar com o nosso primeiro. Um versículo. Um versículo. Salmo 126. Pode recitar? Pode, por favor, queremos. Eu vou citar a parte que diz: aquele que leva sua preciosa semente andando e chorando, voltará com seu cesto cheio. Glória Eu creio a Deus. nessa palavra. Amém. Um texto que eu digo assim, uma passagem inteira, né? Um texto que te marcou. Um texto que me marcou nesses últimos dias é a carta de Paulo para Timóteo, segunda carta, que é quase um testamento, né, que Paulo deixa. Essa palavra me marcou, porque eu vi um homem que estava preso, sabendo que seria morto, e mesmo assim ele escreveu aquela carta ao seu discípulo Timóteo, e ele declara que a coroa da justiça está esperando ele, a coroa está aguardando ele. Então, assim, eu vejo uma fé absurda de alguém que entendeu que as coisas da terra são passageiras e que lá no céu a nossa recompensa já está preparada. Então, tudo isso daqui passa. Então, a fé de Paulo no meio do cárcere me constrange, sabe? E faz com que eu queira ser, todos os dias, uma serva melhor para o Senhor. E é lindo, Timóteo, eu gosto muito de Timóteo, porque Paulo, ele tá do versículo 1, do primeiro ao último, incentivando Timóteo, né? Ele tá sempre dando conselhos e colocando Timóteo ali pra cima, sabe? Tipo, não desiste, desfale, sabe? Sempre orientando ali como pode, né, uma pessoa passando por um processo ali doloroso pra ele. Sofreu, viu? E ainda se preocupar com o pequeno Timóteo, falou assim, ó, eu tô aqui cuidando de ti, eu tô aqui na retaguarda, fique em paz. É muito lindo, Timóteo. Constrange, as cartas de Paulo Constrange. O pessoal fala de provérbios, mas eu acho que as cartas de Paulo... Não, Provérbios mexe muito também com a parte exterior. Agora, as cartas de Paulo, a menos que tu leia assim por ler, porque se você lê pra meditar, pra comer, você fica constrangido. Você fala, Senhor, o tanto que eu preciso melhorar, o tanto que eu preciso mudar. Sou crente não. Essa é a irmã Nathalie em casa. Sou crente não, irmã. Preciso melhorar todo dia. Glória a Deus. Leiam as cartas de Paulo, meu povo. Leiam. Exatamente. Mas não lê como se fosse um gibi. Leia para absorver o que ela vai te ensinar. Exatamente. Próximo. Um cantor ou uma cantora. Ai, calma. Oi, Gabriela Rocha. Vocês esperavam alguém... Eu pensei em lançar um Lauriette. Sabia um que Rose Nascimento. Gabriela Rocha. Um Elaine de Jesus. Elaine de Jesus, eu tenho a coleção dos CD até hoje. Né? Elaine de Jesus marcou aquele primeiro tempo da minha vida. Mas Gabriela Rocha, assim, para os meus devocionais, é ela. Tá ali fazendo os louvores do teu devocional. Sim. Aí depois eu vou pra faxina, eu coloco uns corinhos, aí eu mudo pra Alice Maciel, aí eu vou pra Cassiane. Eu fico, sabe, transitando entre... Do nada eu tô assim, prostrada, pode morar aqui. Aí do nada eu já tô de visa, de fogo. É um negocinho meio doido. Mas quando eu vou ter o meu particular com Deus, eu coloco um A Ele a Glória, Atos 2. Ai, meu Deus, eu fico tenho também um ministério de louvor que, tipo assim, é o que eu coloco nas minhas orações. No meu devocional. Momento de orar, é Gabriela Rocha. E eu acho assim, que o jeito que ela adora me faz querer adorar. Sim. Então eu gosto de pessoas assim, me inspira, sabe? Uhum. Eu não gosto de ver pessoa e ver como um artista que tem presença de palco. Ela não, ela adora. Então eu vejo ela adorando, eu quero adorar também. Então assim, vai embora. Vambora lá prostrar. Alguém da Bíblia. É Paulo. Vou ficar com Paulo. Um livro. Da Bíblia ou a parte? A parte, um livro à parte. A gente sempre pede dicas de livros aqui para as pessoas. Sim. Então, um livro que te marcou. A livraria da irmã Nathalie, Heróis da Fé. E o Peregrino. Pra mim, esses dois Eu tô lendo livros... Peregrino. Nossa, e dá pra fazer um teatro lindo aí. Vocês que fazem teatro, dança e etc. É verdade. Lê o Peregrino e monta um teatro e me convida pra pregar e chama a pastora pra cantar que vai dar bom. Gente, o Peregrino é muito bom. Você que não leu esse livro, lê esse livro. Gente, eu não vejo as igrejas fazer teatro com a história do Peregrino. É lindo. Dá muito teatro, gente. E olha que é uma história, assim...
Logo, dá pra resumir, pra fazer um teatro na igreja, mas é uma história muito legal, muito Dá pra dar uma bacana. resumida. Muito assim, dá muitas reviravoltas, né? Então, E os lê. heróis da fé também. Esse eu não li eu ainda. eu acho que é uma continuidade das cartas de Paulo. São pessoas deste novo tempo, sabe? Do momento depois que Martinho Lutero... Tem até Martinho Lutero, a história dele. Então, assim, são vários. Martinho Lutero, John Wesley. Então, assim, você lê a história desses reformadores, desses avivalistas, você também se constrange. Então, esse do Heróis da Fé é das pessoas do nosso século, que não é Isso, da... do nosso tempo. Que Sim. maravilha. Que foram responsáveis por dar continuidade, por trazer a reforma protestante. Tem os pré-reformadores também. São 20 homens, história de 20 homens. Tem missionário, tem a história de Martinho Lutero, como foi a reforma protestante, a biografia dele. Então, é um livro bem complexo. Que na medida que você lê, você também se sente constrangido a orar mais, a evangelizar mais. Então, eu gosto de livros assim. Não, nada contra os livros de autoajuda, porque eu também tenho. Mas esses livros que te incentivam a ser um cristão melhor, vale a pena ler. Glória a Deus. Vou colocar esse na minha listinha. Uma cidade ou um país. Porque como você é missionária, aí a gente pensa que o missionário ele quer ganhar o mundo para Jesus. Então, uma cidade ou um país. Como pessoa, um país que acho que todo cristão sonha em conhecer. Ah, meu sonho. Não precisa nem Eu falar. sei, é meu sonho. Todo cristão pensa e tem o desejo de pisar onde Jesus pisou, andar em Israel, né? Para evangelismo, eu não criei um norte para fora do Brasil. Não pensei É por isso que eu coloquei nisso. até uma cidade, porque eu vejo que você é da casa, né? Então... Eu vou ficar assim com um estado. Eu tenho muito desejo de evangelizar e pregar a palavra no Nordeste. Sim. Arde muito isso dentro do meu coração. E um dia uma pastora, no final do ano passado, me contou um sonho que me via chegando lá, sabe? E em terras que outras pessoas ainda não pisaram. E poucos conseguiram chegar para pregar. Então, criou esse desejo. E ela via, além de eu estar pregando, eu dando aula. Então, isso ardeu no meu coração. Então, eu vou ficar com o estado do Nordeste. Que eu tenho um desejo no Brasil, né? Em si. Aonde Deus mandar. Uma palavra. Palavra, assim, de forma... Uma palavra, assim, que defina o seu momento, uma palavra que te marca, uma palavra, não uma palavra versículo. Sim, entendi. Uma palavra assim. Fé. Fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, eu vou ficar com fé. A fé, ela serve para tudo. Glória a Deus. Um lugar. Eu poderia dizer igreja, né? Sim, igreja, só que eu vou citar mais um. O meu quarto. Eu amo o meu momento com Deus ali. Assim, eu lá dentro, eu choro, eu profetizo. Eu oro, eu prego. Então, eu tenho aquele meu secreto com Deus. Sim. Então, assim, eu sou no altar resultado do que eu sou no meu secreto. Então, eu posso definir em 2 palavras. Igreja e o meu quarto. O meu momento ali com Deus. A minha casa. É muito importante ter um lugar, né, assim, de encontro. E teu quarto é muito lindo, a propósito. Eu acho muito fofo. É muito fofo, é muito... Rosa. Não, assim, muito é coisa rosa. assim que você pensa nos detalhes, assim, sabe? Eu acho muito fofo. E ainda mais ali ser o seu lugar de encontro, aí fica, né, mais bonito. Uma canção. Eu esqueci o nome dela, que eu tô escutando direto agora. É o Fogo Arderá? Acho que é o Fogo Arderá. Depois de que vale ter as poesias. Essa, né? Você podia cantar, né? Ficar pro próximo podcast. Essa canção eu tenho escutado direto. Porque linda. faz eu... A gente cantou na vigília, né? Sim, que você sim, estava lá. Verdade. Sim. Eu gosto, claro. Eu gosto muito dos hinos mais antigos. Sim. Pro devocional Gabriela Rocha. Só que essa canção, nesses últimos dias, eu tenho escutado direto. Essa e aquela, Até Que Ele Venha. É Tamires Garcia o nome dela? Até que o Senhor venha, né? Não, tem o Até Que o Senhor Venha e tem aquele, dos nazireus lá. Onde estão os nazireus? Até que ele venha, que chova justiça. Isso. Essas 2, o Fogo Arderá e essa, Até Que Ele Venha, que eu tenho escutado direto quando eu vou pregar. Sim, são 2 canções maravilhosas. Boa escolha de canções. Uma pessoa. Uma só? Não, eu vou te dar um chazinho. Você pode escolher mais pessoas. Eu fico com a minha família.
todos ali, a minha família. Eles são minha base. Só que se eu pudesse definir todos eles em uma única pessoa, eu citaria a minha mãe. Minha mãe é o meu norte, sabe? Ela é meu exemplo de mulher de fé, de ensinamento. Ela guerreia por nós, ela ora por nós. Ela é uma pessoa que todo mundo que precisa de ajuda manda mensagem, porque ela tem a palavra da sabedoria nos lábios dela. Então, eu defino toda a minha casa nela, sabe? Ela é a base, né? Ela é a base para todos nós. Pro Diego, pro Tiago, pro Dave, para todos. Pro Luiz, que é meu irmão também, né? Os agregados. Meu pai, todo mundo foca nela. Então, eu acredito que se todo mundo pudesse citar uma pessoa, Citaria minha mãe. ela. Glória a Deus. Uma série, que eu sei que você gosta de assistir séries. Gente, porque as pessoas, né, são seres humanos. As pessoas claro. têm, né, o seu Então, eu vou momento fazer ali. uma lista. Eu não vou falar Agora- nada, não, mas a última que ela assistiu, Chorei, viu? aquela série é horrorosa. Pastor Eliseu Rodrigues e Luana Rodrigues que indicou Pousando no Amor. Gente, eu chorei horror. O Aquela, irmão tá dando risada. Acho que aquela ele ri. série é horrorosa, gente. Não me cancele, Você né? não No sentido. gostou? Eu achei muito assim, intensa. Triste. É muito triste, gente. Acaba ali. Não vou falar o mas final, teve um final feliz. Ó, gente, ela me traumatizou. Ela falou, depois você me diz o que você acha dessa série. Eu falei, meu Deus, alguém morre. Já pensei, Não, mas alguém morre. quase, né? Quase. Chega de spoiler. Acabou com o meu coração aquela série. Sério. Que o cara levanta aquela velazinha ali no meio da multidão. Eu falei, parou. Não, já acabou, não vou ver mais nada. Chega. Ela pousando. Ai, Deus. Não, tá. Vamos, foca. The Choice. Eu não vou indicar, não. Cristã é essa, né? Todo mundo eu gostei. Teve umas cenas muito marcantes. Muito. Eu choro em todos os episódios. A cena da mulher do fluxo de sangue, tocando em Jesus. Eu respirei assim. Do Tanque também eu achei fantástico. Então é uma série que eu indico. Assisti hoje o primeiro episódio da Casa de Davi. Quero assistir também na Prime, né? Achei bem interessante. Ele não sabe. Ele assiste junto comigo. A gente combinou de ver juntos. Só que aí, né? Deu uma curiosidade hoje. Falei assim, eu vou assistir a Casa de Davi só um pouquinho. Depois eu vejo com ele. Só 10 minutos, quando eu já tava na segunda temporada. Achei bem interessante o começo dela, mas não posso dar um respaldo porque eu não vi toda. Então, assim, até onde eu vi, interessante. Então, séries cristãs, eu indicaria essa. A gente veja um dorama também. Gente, dorama eu criticava, é bom. Mas é bom. Dorama é bom. É bom. Não tem nada dessas coisas aí ruim, não. Que vocês... assiste dorama. Isso. É muito melhor que muita série. E pra gente finalizar, uma mensagem que o Senhor colocou no seu coração, tem colocado no seu coração nesses últimos tempos, para as pessoas, para alguém aqui, né? Vai que... Né, que a gente tava até comentando aqui antes, o irmão né? queria uma profecia, o irmão. Depois que a gente terminar aqui o podcast, vamos fazer uma oração forte, ungir com óleo, um corredor de oração, que eu sou dessas. O negócio vai dar bom. Não, pastora, vamos lá. Vou ficar ainda na carta de Timóteo, pra gente seguir a linha, né, que o Senhor tem falado. Sofre, pois, eu não vou lembrar agora o versículo, acho que tá na segunda carta. Sofre, pois, as aflições, como um bom soldado de Cristo. Paulo deixou claro para Timóteo que teria aflições. Só que ele vai dizer, sofre, pois, todas elas, como um bom soldado de Cristo. Soldado, quando ele está em guerra, ele não pode parar. Ele não pode querer retroceder ou se distrair com outras coisas, porque existem vidas dependendo dele, os seus companheiros dependem dele, sabe? Tem todo um exército ali, ele é peça fundamental. Então, por isso que Paulo usa como referência um soldado. E ele ainda fala que não se embaraça com as coisas daqui. E por que eu estou deixando essa palavra? Porque Jesus está voltando. E ser soldado não é ser uma pessoa emotiva. E as pessoas confundem servir Jesus com emoção. E não tem nada a ver. É escolha. Porque se eu só servir quando eu estiver bem, eu não vou servir nunca. Porque a maioria das vezes a gente não está bem.
Se eu só servir quando eu estiver alegre, não vai dar certo. É nos dias bons e nos dias maus. É ser soldado. É entender que estamos num exército e breve o capitão, aquele que nos alistou, aquele que nos chamou, ele vai nos tirar da terra. Aleluia. Ele vai nos buscar e ele terá galardão, ele terá recompensa. E a maior recompensa vai ser ver o rosto dele, daquele que a gente louva, que a gente serve. Então, a palavra que eu deixo para você que está nos assistindo, para vocês que aqui estão, por mais que venham as aflições, suportem. Suportem, porque vocês são soldado. E o céu conta com a gente. Os nossos companheiros dependem da gente. Quantas almas, a pastora falou, estavam dependendo de uma palavra. Que a irmã Nathalie se posicionasse. Quantas pessoas dependem de um posicionamento teu. Então você é soldado. E não chegou a hora de retroceder. A hora é de ir avante. Porque o capitão está às portas e ele vem nos buscar. E se por acaso no meio da guerra você for ferido, não se preocupa. Não faltará cura, não faltará remédio, não faltará ajuda para você em campo de batalha. Porque Deus, ele não vai te perder. Então, somente escolha suportar as aflições como um bom soldado de Cristo. Essa palavra que eu deixo. Aleluia. E você que está aí nos assistindo, a gente sempre encerra fazendo esse momento de oração, né? E como foi essa palavra final da Nathalie pra gente sobre não desanimar, né? Nós vamos fazer uma oração direcionada justamente para isso, para que você venha renovar as suas forças em Deus, para continuar firme até que Ele venha. Amém? Então vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por este episódio, nós queremos te agradecer pela vida da Nathalie, seu noivo que está aqui. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de falarmos do teu evangelho e das coisas que o Senhor tem feito no meio do seu povo, o quão o Senhor é fiel e maravilhoso. E queremos orar, Senhor, pelas pessoas que estão assistindo esse episódio, que muitas das vezes estão com a sua força enfraquecida, desfalecida. Às vezes sofreram algum ataque, estão sobre uma opressão, sobre desânimo, estão pensando em desistir, estão pensando em tirar a mão do arado, Senhor, e voltar para trás. Pai, nós oramos para que o Senhor venha, ó Pai, dar um refrigério. Assim como a Nathalie disse aqui, Senhor, na tua palavra diz que tem ali o socorro, que tem o remédio, que tem o bálsamo vindo do Senhor, que o Senhor possa trazer remédio, conforto, consolo, bálsamo sobre a vida de todos que estão assistindo, todos que estão ouvindo esse episódio, que a tua presença inunde o lugar onde eles estão, Pai, neste momento, e que todo o seu ser seja preenchido com a certeza de que o Senhor virá e que nós precisamos estar posicionados para fazer o teu ID, ó Pai, precisamos estar de pé para, Senhor, como um bom soldado, permanecer firme até que o Senhor venha. Pai, que se alguém, Senhor, que está ouvindo, que está afastado, que está, Senhor, longe dos teus caminhos, neste momento nós oramos para que eles voltem, para que o Senhor os aceite de volta e que haja, Senhor, uma aliança renovada com eles, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, por ter conduzido essa conversa, por ter direcionado, Senhor, tudo que foi falado aqui. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue sendo conosco, ó Pai, com a Nathalie, com o seu noivo, com o seu casamento, com a sua família, com o seu ministério. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você que ficou até aqui conosco. E não se esqueça do que nós sempre pedimos. Se inscreva neste canal, tá bom? Deixe seu comentário aqui do que o Senhor falou com você neste episódio. Ative as notificações lá, clique lá no sininho para que você seja notificado todas as vezes que sair vídeos novos ou cortes, tá bom? E continue aqui conosco, compartilhe com mais pessoas, para que essas pessoas possam ser alcançadas pela verdade do Evangelho. É sempre um prazer poder entrar na sua casa, na sua vida, ministrar a sua vida, o seu coração, e que venha o próximo episódio do ID Podcast. Deus abençoe vocês, muito obrigado, e até o próximo. Tchau, tchau.